Olá, boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado por assistirem a estas conferências. Sugerimos que compartilhem com colegas, com amigos, com familiares que podem interessar a essas pessoas. Este é um curso gratuito que é passado por este grupo Conhecimento de Si Mesmo e tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência. Quase 100% da humanidade desconhece a razão para a qual vive. E dessa forma, ao desconhecer as razões da existência, é claro, é lógico que nós viveremos de forma equivocada, de forma errada. Então, a razão da nossa existência é o trabalho sobre nós. É despertar a consciência, nos reintegrar com o nosso ser, com o nosso real ser interior. E para isso, precisamos trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. O primeiro fator é o nascimento. O segundo é a morte psicológica. E o terceiro fator é justamente levar estes ensinamentos aos demais de forma gratuita, de forma desinteressada. Então, o primeiro fator, o nascimento, é sexual. É um trabalho superior com as energias sexuais. O fator morrer é a eliminação dos defeitos psicológicos. Descobrir em nós os defeitos psicológicos. Descobrir através da autoobservação. E eliminar esses defeitos. E assim liberar a nossa essência. Porque nós temos 97% da nossa essência enfrascada nos defeitos psicológicos. Nesta que nós chamamos envoltura seminal. São os 7 pecados capitais. Os 7 defeitos principais são os cabeça de legião. Então, nós somos uma legião e precisamos nos liberar dessa escravidão que nos põe o defeito psicológico. Então, o objetivo destas conferências é justamente nos dar as pistas, nos dar as chaves, as técnicas para fazer esse trabalho, para iniciar esse trabalho de morte psicológica. Descobrir através da autoobservação e eliminar o defeito que aprisiona a nossa essência. E isso se faz por partes, não se faz da noite para o dia. E não é lendo, não é decorando livros, escrituras, que se vai fazer isso. É um trabalho prático, um trabalho real, que se faz, cada um de nós precisa fazer sobre si. Não há ninguém neste mundo e nem nos mundos internos que possa fazer isso por nós. Não há um mestre que possa fazer isso por nós.
o que os mestres podem fazer e fazem é nos dar as técnicas, nos ensinar como fazer. Porém, fazer somos nós, cada um de nós, que devemos fazer. E para isso são entregues nestas 50 conferências da fase A e mais 25 da fase B, são entregues as técnicas, as formas de se encontrar o caminho secreto, o caminho da iniciação, da verdadeira iniciação. Porque as iniciações são internas, não são externas, não são intelectuais. As iniciações recebem o nosso real ser quando nós, aqui no mundo físico, vamos nos transformando, realmente nos transformando. E com isso, internamente, o nosso ser vai se expressando aos poucos através da nossa máquina humana, desta máquina humana, através desses 5 centros, que são o centro sexual, o centro instintivo, o emocional inferior, o intelectual inferior e o centro motor. Então, o nosso ser, ao nos liberar a essência, nos liberar do ego, o nosso ser pode, aos poucos, se expressar através de nós. E isso acontece de forma gradual, não é um salto, não é da noite para o dia. Então, este é um trabalho real. E então, para aquelas pessoas que não nos conhecem, meu nome é Pedro e estou aqui, sou instrutor destes ensinamentos. E vamos, hoje, o tema número 26. Nós estamos passando um ciclo de conferências. Estas conferências são passadas de forma cíclica. E quando terminamos o ciclo com a 50ª conferência, nós reiniciamos da primeira, desde a conferência número 1. Então hoje nós temos o tema número 26, que é o mundo das relações. Justamente essa conferência nos ensina que nós estamos, ao existir, nós estamos relacionados em 3 aspectos. Nós estamos relacionados com o nosso corpo físico, que é uma relação exterior, é com o mundo externo. O nosso corpo é externo. Então nós estamos relacionados com o corpo físico. Estamos relacionados com as pessoas, as demais pessoas do planeta e com o próprio planeta. São 2 relações externas. E temos um terceiro tipo de relação, que é com o nosso ser, nosso real ser, com as nossas partes internas. Então, a maioria de nós, a humanidade, quase 100%, pode-se dizer 100%, não dá importância a esse terceiro aspecto da relação, que é com o nosso ser. A maioria de nós se preocupa com o corpo físico, com a aparência, com a saúde, com a comida, com os familiares, com
o que nos dá esse prazer, essa satisfação física. Nós nos preocupamos com o nosso corpo físico. Queremos aparecer bem, nos apresentar de forma que nos vejam bem. Nós nos preocupamos muito com esse corpo físico, com a aparência. E nós não conhecemos esse corpo físico, nós não conhecemos o nosso próprio corpo físico, porque essa máquina humana tem uma organização complicada, muito organizada. E nós acreditamos que conhecemos esse corpo. Então, nos preocupamos com ele, nos dizem que tem que fazer isso, que tem que comer isso, que não deve comer aquilo, enfim. Porém, nem mesmo os cientistas, os maiores estudiosos de medicina, conhecem o corpo físico. Na realidade, se tem uma ideia, se tem um conceito, e isso é transmitido a nós, a humanidade, como se fosse o real. E com isso, nós acabamos nos relacionando mal com esse corpo físico. Então, adquirimos doenças, enfermidades, porque estamos mal relacionados com o nosso corpo físico. E para este trabalho é necessário termos um corpo físico saudável, um corpo físico completo. Os nossos órgãos, todos os nossos órgãos, glândulas, devem estar completos. O nosso corpo deve estar completo, não deve ser retirado nenhuma peça, porque o Criador criou assim esse corpo e com o objetivo de nós fazer esse trabalho. Porém, o ser humano realiza alterações ou adulterações no corpo físico. Por exemplo, faz castrações. Os homens fazem vasectomia, as mulheres retiram os ovários, ligam as trompas. E isso é um atentado contra o próprio corpo físico. E isto acarreta em consequências. Por exemplo, para nós trabalhar neste trabalho, neste objetivo, com este ensinamento, é preciso que o nosso corpo físico esteja funcionando normal, como ele foi criado, sem adulterações, sem a retirada ou troca de órgãos. Deve ser o corpo original, completo. Porém, o ser humano, como desconhece a razão da existência, acredita que está melhorando, que está fazendo alguma coisa, retirando partes do corpo, retirando glândulas, substituindo, enfim. Então isso é uma má relação com o nosso corpo físico. E isso traz consequências. Já com o nosso mundo também, que é o mundo exterior, o nosso corpo físico é um mundo exterior, é exterior a nós. E também
na relação com os demais, com as demais pessoas e com o planeta, também é uma relação externa. Então, se nós estamos mal relacionados com o nosso corpo físico, estamos mal relacionados com as demais pessoas, estamos mal relacionados com o planeta em si, nós vamos ter más consequências. Se nós estamos mal relacionados com as pessoas, com as demais pessoas, talvez não se tenha oportunidades, por exemplo, de um trabalho, uma renda para manter-se. E isso traz consequências, traz más consequências, a causa de não estarmos bem relacionados com os demais, com as pessoas, com as demais pessoas da humanidade e com o próprio planeta, com o sistema do planeta, como por exemplo a natureza, árvores, com a água, com os animais. Nós devemos ter um bom relacionamento com esse sistema. Não devemos interferir no sistema. Devemos colaborar para que o sistema funcione de forma a cumprir, cada um cumprir com a sua função, o seu objetivo dentro do sistema. Porém, não é exatamente isso que acontece. O ser humano interfere, nós interferimos nos animais também. Fizemos castrações nos animais, adulteramos as plantas, a comida, os alimentos são transgênicos. Os animais são também adulterados, que nos fornecem a carne, são adulterados. E isso é uma má relação com o mundo exterior, com o planeta, com o sistema. E são esses dois tipos de relação que nós temos valorizado, que o ser humano tem valorizado. E é uma má relação. Nós interferimos nesse sistema que é muito bem organizado, que foi organizado assim pelo Criador. E não somos nós que vamos melhorar esse sistema. Nós precisamos nos inserir nele de forma inteligente e usufruir desse sistema e viver de forma harmoniosa, sem frear o andamento do sistema e também sem acelerar. Porém, o ser humano quer acelerar a produção e, de fato, antecipa a produção de grãos, dos animais. Os frangos, hoje em dia, em poucos dias, podemos dizer, pouco mais de um mês, já estão prontos para o abate. Então, isso não é natural, isso é uma intervenção, é causa de uma intervenção que o ser humano apressa, adianta, quer acelerar esse processo. E isso não é um bom relacionamento com o mundo exterior, com o próprio planeta, com o sistema. E nos esquecemos do terceiro tipo de relação, que é com o nosso real ser.
nós vivemos, ser humano, vivemos com esses dois aspectos. Com o nosso corpo, lutamos para ter esse corpo da forma que nós entendemos que seja bem. E com o planeta também, da forma que se entende que é uma forma correta. Justamente por estarmos com a consciência adormecida. A consciência adormecida não participa, a consciência não participa desse processo de existir. Então, a finalidade da nossa existência é estabelecer uma correta relação com o nosso ser. Esses dois aspectos são o meio para chegarmos ao nosso ser. Porém, nós, seres humanos, temos esses dois aspectos como o fim, como a finalidade da nossa existência. Então, nós vivemos dessa forma horizontal. Queremos ter um corpo bonito, aquilo que se entende por bonito, saudável. Queremos queremos ter uma boa renda para viver de forma mais tranquila, para dar à nossa família algo melhor, aquilo que se entende por melhor. E nos preocupamos apenas com esses dois aspectos da relação. E nos esquecemos de buscar a relação com o nosso real ser. Então, nós vivemos na horizontal. Nós esquecemos do nosso ser. O nosso ser superior, nós estamos desconectados desse ser. Então, nós vivemos daqui para baixo. Vivemos com os centros, com o centro motor, o centro intelectual inferior, o centro emocional, o instintivo e o centro sexual. Esse é o que nós temos por finalidade. E nos esquecemos completamente do nosso ser, que nós devemos fazer esse trabalho justamente para nos reconectar, voltar a conectar ao nosso ser. Então, esse trabalho de conhecimento de si mesmo, porque conhecer a si mesmo exatamente é descobrir os defeitos psicológicos e eliminar esses defeitos, liberando a essência. E assim nós vamos nos aproximando do nosso ser. Então, conhecer a si mesmo é eliminar os defeitos. Através da autoobservação, descobrir os defeitos e eliminar. E esse trabalho é um trabalho de relação com o nosso ser, com as nossas partes superiores, com todas as partes do nosso ser. As 24 partes do ser, os anciões. Então, esse aspecto é ignorado pela 100% da humanidade, ignora essa relação, esse aspecto da relação com o nosso ser. E por esta causa é que nós vivemos em trevas, porque nós estamos desconectados do nosso ser. Então, o nosso mundo está em trevas. Nós estamos em trevas exatamente por estarmos desconectados do nosso ser.
Se, por exemplo, a companhia de eletrificação corta a nossa energia, a nossa casa estará em trevas, ficará em trevas, porque estamos desconectados da rede. Então, se nós não nos relacionamos bem, não nos conectamos ao nosso real ser, nós estaremos em trevas e teremos problemas, problemas de toda espécie. Nós somos vítimas das circunstâncias. Nós não sabemos gerar as circunstâncias. Não sabemos gerar, tampouco gerenciar. Nós sofremos por falta de iluminação interior. Então, para que a luz venha a nós, é preciso trabalhar com a autoobservação, observar, descobrir quando está se expressando um ou outro defeito, porque os nossos defeitos se expressam de forma diminuta, de forma sutil. Porém, a origem, essa sutileza dessa manifestação, tem origem em um desses 7 pecados capitais. São manifestações sutis, disfarçadas de virtudes, que 100% das nossas ações têm origem em um ou outro defeito psicológico. Então, os 7 pecados capitais são a cobiça, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, que é o desejo desenfreado por sexo, e a preguiça. Se diz que a preguiça é a mãe dos pecados. Depois nós vamos compreender, no decorrer dessas conferências, vamos compreender que por que se diz que a preguiça é a mãe dos pecados. Então, qualquer manifestação, qualquer movimento que haja no nosso centro motor, por exemplo, que é o centro da fala e dos movimentos, qualquer manifestação que haja no nosso centro intelectual, que apareça no nosso cérebro, um pensamento, uma emoção, um desejo, um instintivo, algo que nós... um desejo instintivo, por exemplo, de comer alguma coisa, de beber, enfim. E o desejo sexual. Qualquer manifestação que haja nesses centros, nós precisamos observar, precisamos refletir. Colocar a nossa consciência a atuar. Por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu estou dizendo tal coisa? Refletir sobre isso que nós estamos fazendo, falando, os nossos movimentos, o que nos anima a fazer tal coisa. Os pensamentos. Por que eu estou pensando tal coisa? Qualquer pensamento que nesse instante venha em nós, na nossa mente, deve ser analisado, deve ser refletido. Devemos refletir sobre ele e fazer um trabalho de uma reflexão, uma retrospectiva. Nós temos aqui uma conferência que nos ensina a fazer uma retrospectiva. Refletir para ver de onde surge esse tal pensamento.
que o pensamento está aí na nossa psique, diminuto, um pensamento sutil, aparentemente bom. Com uma reflexão nós vamos nomear esse pensamento, vamos ver a origem dele, se ele vem da cobiça, se ele vem da inveja, se ele vem dos ciúmes, se ele vem da gula, do orgulho. Por que nós estamos fazendo tal coisa? Se é por orgulho, se é para aparecer, ou se se tem origem no nosso coração, na nossa essência. Uma emoção, qualquer emoção que surja em nós devemos refletir sobre ela. Qualquer desejo instintivo, qualquer vontade que nós tenha de fazer qualquer coisa, de comer, beber, enfim, deve passar pelo crivo da nossa consciência e no desejo sexual, porque se nós aprendemos ou estamos aprendendo que o sexo é sagrado e que o sexo tem o objetivo de nós praticar a magia sexual e nascer, criar os corpos internos, e nós estamos nos interessando por todas as pessoas do sexo oposto, isso merece ser observado, merece ser refletido. Esse desejo deve ser submetido à reflexão. Então, nós devemos nos observar nos 4 aspectos. Os 4 aspectos da retidão humana que nós falamos. O reto pensar. Reto pensar. O reto pensar. A autoobservação deve ser dirigida aos pensamentos, aos sentimentos. Então, o reto sentir. O reto sentir. O reto falar. O que eu falo? Por que falo? Deve passar pelo crivo da nossa consciência, que a nossa consciência são os 3% que nós temos de essência livre. E são esses 3% que devem trabalhar na autoobservação. Nós vamos observar o demais, o nosso outro lado, que são os pensamentos, os sentimentos, as emoções, a fala e os atos. E o reto obrar. Então, o reto obrar é observar aquilo que eu faço. Então, nós devemos viver de forma reta. Então, o esquadro. Nós devemos pensar corretamente. Embora, se nós só pensamos e não agimos naquele momento, porém,
tudo o que nós fazemos nos demais aspectos começa por aqui, que os pensamentos são a origem das obras. Então, nós precisamos observar já desde os pensamentos, que acontecem nessa ordem. Primeiro nós pensamos, nós sentimos, depois nós falamos e fazemos, porque falar já é uma obra e omitir também já é uma obra, já é fazer alguma coisa. Deixar de fazer algo bom por alguém é omissão, é uma obra má. Então, o nosso trabalho, este trabalho de conhecimento de si mesmo, começa nos pensamentos. Devemos identificar o que é bom e o que não é bom. Então, Sócrates ensinava que tudo devia passar pelas 3 peneiras. As 3 peneiras de Sócrates. Que é verdade? É verdade? É bom? É útil? Então, se passar por essas 3 peneiras, nós podemos considerar que um pensamento, se é verdade, esse pensamento podemos levar adiante. E então levá-lo à segunda peneira. É bom? Porque uma verdade pode ser uma verdade e pode não ser bom. Por exemplo, uma verdade, nós vimos a esposa do nosso amigo fazendo uma atitude incorreta. É verdade, mas não é bom que nós vá fazer a fofoca, a intriga. Então, já não passou pela segunda peneira. Então, já esse pensamento já é passível de pedir a morte psicológica. Então, se pede a morte psicológica à nossa Mãe Divina, a nossa Ísis, a nossa Maria interior. A Mãe de Jesus está representando a nossa Mãe Divina. E é essa nossa Mãe que vai trabalhar eliminando os defeitos. Porém, nós temos que identificá-los e pedir a ela que mate esse defeito. Devemos estar tranquilos, certos de que isso é um defeito e estar arrependidos de ter tido esse desejo, de ter tido esse pensamento e pedir à Mãe Divina que mate esse pensamento. Devemos nos arrepender. Então, se passou pela primeira, passou pela segunda, que nesse caso do exemplo não passou. Então, se ele passou pela segunda, deve passar pela terceira. Então, se passar pelas 3 peneiras, nós podemos levar a cabo essa atitude, essa decisão. Do contrário, se não passar pelas 3 peneiras, então é passível de morte psicológica. E ao pedir a morte desse pensamento, porque esse pensamento
tem origem em um defeito. Se nós pedimos a morte desse pensamento, esse defeito vai ser destruído pela Mãe Divina e liberada a partícula, a pequena partícula de essência que esse defeito carrega presa ou carregava presa. Então, ao liberar essa partícula de essência, vai então se somar a esses 3% aqui que nós temos. Vamos aumentar esses 3% que todos temos. Todo ser humano tem esses 3% de essência livre. Esse não se aprisiona. Esse não é infrascável. É 1% para o Pai, 1% para o Filho, aqui o Pai, e 1% para o Espírito Santo. Então, são os 3% que nós temos de essência livre. Então, esses 3% não são infrascáveis. E é esses 3% que nós precisamos ativar, colocar em atividade. E observar aquela parte as nossas trevas, aquilo que nos leva a errar. Então, com esse trabalho de autoobservação e reflexão, nós vamos chegar a uma conclusão de que tal atitude, tal pensamento, tal sentimento é um defeito e vamos pedir a morte. E ao pedir a morte, esse defeito libera a essência. É a simbologia do gênio de Aladim, que libera a luz. Então, a nossa essência é luz. E essa luz vai iluminar o nosso mundo interior, porque nós estamos praticando uma relação com o nosso real ser. E isso é o objetivo da nossa existência. Nós, de forma nenhuma, viemos a este mundo para ter um bom corpo físico, desenvolver a nossa personalidade, enfim, para viver com o objetivo terreno. Isto é o meio para se alcançar, relacionar-se com o nosso ser e assim alcançar a autorrealização, que é o objetivo da nossa existência. Então, estas conferências têm o objetivo de nos ensinar, nos dar as pistas, nos organizar, para organizar a nossa psique e fazer esse trabalho, fazer o trabalho de conhecimento de si mesmo. Então, nós sempre gostamos de deixar aqui o nosso telefone WhatsApp ou Telegram. É este número aqui. 55 é o Brasil. Nós recebemos ligações da África, de muitos países que têm o idioma português, que falam português.
temos recebemos algumas mensagens. Então o número é esse aqui, ó, 991 92 93 55. E estamos aqui dispostos a colaborar com esclarecer dúvidas que possam ter. E assim nós damos por encerrada essa conferência e somos gratos a todos que assistem, a todos que compartilhem estas conferências com as demais pessoas. Muito obrigado a todos e até a próxima.